Introducción a fenómenos de transporte, módulo 5, aula 5.2, ministrada por la profesora Caridad Noda Pérez. Tópicos de aula, continuamos con escalamiento interno y en esta aula veremos las consideraciones técnicas. Un libro empregado, el fundamento de transferencia de calor y de masa, Incropera de Witt, Vilma y Lagin, capítulo 8, para la preparación de esa aula y también todas las figuras que son presentadas en esta aula fueron tomadas de ese libro. Entonces, consideraciones térmicas. Nos vemos que un fluido, por ejemplo, él entra en el tubo a una velocidad determinada y a una temperatura que es la temperatura del fluido. Entra en el tubo en R aquí en este punto. Y esa temperatura puede ser menor o mayor que la temperatura de la superficie. No sé por qué la sea menor que la temperatura de la superficie, como en este caso. Entonces, la transferencia de calor ocurre por convección. Entonces, y se desenvuelve entonces a camada límite térmica. Las condiciones en la superficie pueden ser temperatura en la superficie constante o que tenga un flujo térmico impuesto constante en la superficie del tubo. Entonces, tengo esas dos posibilidades na transferência de calor por convecção dentro do tubo. Então, aqui nós vemos que chega a ser uma condição térmica plenamente desenvolvida e forma um perfil na condição da superfície. Assim. Como vimos no perfil também de fluido dinâmico, então ele entra e forma uma camada limite e a camada limite ela se une no centro do tubo, na região térmica de entrada, sendo que o valor de X nessa região, comprimento térmico, é dado pelo ponto onde se unem ambas as camadas limites no centro do tubo. Então, se forma um perfil de temperatura que depende da condição da superfície. A variação da temperatura entre a temperatura do fluido na entrada e a temperatura do fluido na saída, ela vai aumentar com o aumento da posição X. Então, comprimento de entrada térmico, ele está dado para a região laminar, é aproximadamente igual a 0,05 vezes o número de Reynolds vezes o número de Prandtl. Para números de Prandtl maiores de que 1, a camada limite fluidodinámica se desenvolve mais rápido que a camada limite térmica. Então, o comprimento de entrada fluidodinámico é menor que o comprimento de entrada térmico. Para valores de Prandtl menores de que 1, ocorre o contrário. Por exemplo, óleos que têm Prandtl maior do que 10, a camada limite de fluidodinâmica ela é muito menor que a camada limite térmica. Então, se admite um perfil de velocidade plenamente desenvolvido na região de entrada térmica, no caso dos óleos que têm números de Prandtl elevados. No escoamento turbulento, ele independe do número de Prandtl. Então, no escoamento turbulento, comprimento de entrada térmico em função do diâmetro para o escoamento turbulento é igual a 10 e independe do número de Prandtl. E a temperatura média, como que nós podemos calcular? Nós temos que calcular a taxa de transferência de calor vai ser igual a quê? Ao fluxo de massa vezes Cp, diferença da temperatura na saída menos o que entra. Definindo, então, a temperatura média de forma tal que MCP vezes a temperatura média sea igual a taxa de advecção térmica integrada na seção transversal. Então, MCP de T vezes a temperatura média é igual à integral da seção transversal de ρ vezes a velocidade do fluido CPT vezes da área da seção transversal. Então, a temperatura média então é igual à integral da área da seção transversal de ρ, velocidade CPT de área de seção transversal dividido M, fluxo máximo, dividido pelo CP. É um tubo circular, que eu tenho ρ e CP constante, então eu tenho que a temperatura média é igual a 2 sobre a velocidade máxima média vezes o rádio externo ao quadrado, integral de 0 a rádio externo vezes a temperatura do rádio dr. Então, a temperatura média fornece o quê? A taxa na qual a energia térmica é carregada pelo fluido na medida que o fluido escoa pelo tubo. Então, a lei do resfriamento de Newton nos diz que o fluxo térmico é igual ao coeficiente de transferência de massa vezes a diferença da temperatura na superfície menos a temperatura média, sendo que H é o coeficiente de transferência de calor local e
temperatura de fluido e temperatura média são diferentes. Então, a temperatura de fluido é constante no sentido de escoamento, então a temperatura média tem que variar nesse sentido. Então, a variação então, da temperatura média em função de x, ela nunca é zero se há transferência de massa. Então, a temperatura da superfície é maior que a temperatura média, então a temperatura média aumenta com a posição x. Se a temperatura da superfície é menor que a temperatura média, então a temperatura média diminui com a posição x. Condições, então, plenamente desenvolvidas. A transferência de calor convectiva, então, a temperatura do fluido, varia com a posição x. Questiona-se, então, as condições térmicas plenamente desenvolvidas. Por quê? Porque eu tenho variação, não? O perfil de temperatura ele não é constante. Então, se a transferência de calor, a variação da temperatura média em função de x e a variação da temperatura em função de x em qualquer valor de rádio não são zero. Então, o perfil de temperatura em R, então, ele vai mudar continuamente com a posição x. Assim, então, as condições plenamente desenvolvidas nós podemos definir com uma forma adimensional de temperatura, fazendo com a temperatura da superfície menos a temperatura em qualquer ponto dividido a temperatura na superfície menos a temperatura média. Sendo assim, o perfil de temperatura em R continua a variar com x, mas a forma dimensional esta não vai variar com x. Então, a forma relativa, então, do perfil de temperatura não se altera com a posição, permitindo chegar à condição plenamente desenvolvida termicamente. Então, aqui eu tenho o gradiente em x de temperatura, da temperatura da superfície em x menos a temperatura em qualquer ponto de R em x, sobre a temperatura da superfície em x menos a temperatura média, avaliada na camada limite térmica, é igual a zero. Então, esta condição é atingida em um tubo com fluxo térmico ou temperatura na superfície constante. Se o fluxo térmico é constante, a temperatura na superfície varia com a posição. Se a temperatura na superfície é constante, então o fluxo térmico varia com a posição x. O escoamento, então, plenamente desenvolvido, a razão entre as temperaturas e sua derivada depende, então, da posição x. Então, derivando na superfície do tubo, eu tenho Ts e Tm constantes, no que se refere à diferenciação em relação a R. Então, o gradiente de temperatura em R, temperatura que Ts menos T sobre Ts menos Tm avaliado em R igual a R0, é igual a menos o gradiente de temperatura em R, avaliado em R igual a R0, sobre a temperatura da superfície menos a temperatura média. E ele não é uma função da posição x. Então, substituindo, então, o gradiente de temperatura em R pela lei, pela obtida na lei de Fourier, nós vamos ter que o fluxo térmico é igual a menos a condutividade térmica vezes o gradiente de temperatura em Y, avaliado em Y igual a zero. Então, ele vai ser igual a menos a condutividade térmica vezes o gradiente de temperatura em R, avaliado em R igual a R0. Substituindo, então, o fluxo térmico pela obtida na lei de resfriamento de Newton, nós temos, então, que o valor da coeficiente de transferência de massa dividido por condutividade térmica não vai ser mais uma função da posição x. Sendo assim, então, o escoamento plenamente desenvolvido, térmico plenamente desenvolvido, um fluido com propriedades constantes, então, condutividade, com coeficiente de transferência de calor é constante e ele independe da posição x. Então, como vemos aqui, a região da entrada, ela varia, o coeficiente de transferência de calor varia com a posição x, de um valor muito elevado até um valor no qual é obtido o valor no qual chega a um ponto onde a região de entrada termina. Então, a equação, então, não é satisfeita. Então, nós temos que a variação, então, o gradiente de temperatura em x na camada limite é igual a zero. Então, para a espessura da camada limite igual a zero, em x igual a zero, o coeficiente de transferência de calor é muito alto na entrada. E ele vai diminuindo com o desenvolvimento da camada limite térmica até um valor constante na região plenamente desenvolvida. Isso acontece tanto para fluxo térmico constante quanto para temperatura na superfície constante. Então, a temperatura média é uma variável importante em escoamentos internos.
Como varía a temperatura media con X debe ser conocida y para eso es necesario hacer un balance de energía. A determinação da temperatura média é essencial no análise dos escoamentos internos. E o balanço de energia para determinar a temperatura média varia ao longo do tubo, com a temperatura média que varia ao longo do tubo, então a temperatura média vai ser uma função da posição. Então, equação simplificada do balanço de energia térmica. Nós temos que o calor taxa de transferência de calor por convecção é igual ao fluxo máximo vezes Cp vezes a diferença da temperatura que na saída menos a diferença da temperatura média na entrada. Então, o balanço de energia num volume de controle diferencial, nós vamos ter que aqui o que entra de conversão é igual a massa, fluxo máximo vezes Cp, o que sai, Tm más dTm menos o que entra, que es Tm. Es igual a que o fluxo máximo veces Cp, a variación da temperatura media. Conteúdo protegido por direito autoral, sendo permitida apenas a sua reprodução para fins educativos e de informação no âmbito da disciplina cursada, nos termos da Lei 9.610 de 1998. A distribuição ou reprodução das imagens é proibida sem expressa autorização. Continua no próximo vídeo.